Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Nós servimos a um Deus maravilhoso e perfeito. E quanto mais estudamos as Escrituras, mais podemos apreciar seu imenso e permanente amor. Mas a pergunta é: o que devemos fazer para que nos ponhamos numa posição onde possamos receber o amor de Deus? Só há uma resposta a essa pergunta: por meio de uma relação de pacto. Quando alguém entra num pacto dessa magnitude, e para que fique claro, estamos falando de uma relação debaixo de um novo pacto, a qual ensinou Jeremias, em Jeremias capítulo 31, quando falou não só da fidelidade de Deus para manter esse pacto, mas uma das palavras-chave desse pacto é o perdão perfeito de Deus. O perdão é vital. É vital recebê-lo, mas também é vital demonstrar esse perdão aos demais. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 18. Livro de Mateus, capítulo 18. Na semana passada, vimos quão sério é se nos comportamos de tal maneira que nos convertamos em uma influência negativa aos outros, especialmente àqueles aos quais a Bíblia se refere como os pequeninos. E isso se refere a alguém que é uma criança pequena ou a alguém que é imaturo na fé. Uma das coisas que Deus faz é o que a Bíblia define como edificar. Isso significa construir. Podemos dizer, em outras palavras, que Deus faz amadurecer o seu povo de pacto, os faz crescer, e não lhe agrada que nada detenha, obstrua ou prejudique esse crescimento. Devemos ser pessoas que, com efeito, tenhamos um papel positivo, tenhamos uma influência piedosa sobre os outros, especialmente sobre aqueles que são jovens na fé e sobre as crianças pequenas. Começaremos, como disse, nesse capítulo 18, de onde paramos na semana passada. Leia comigo o versículo 10. Isso é algo sério. Acabamos de ver, na conclusão do estudo anterior, que Deus nos revela dados sobre um lugar o qual conhecemos como o inferno. E fala sobre ele de duas formas. Ele fala dele como um fogo, e como um fogo eterno. Isso é exatamente nisso que alguém normalmente pensa quando pensa no inferno, que é um castigo eterno, um fogo. E como o termo eterno o indica, é algo que continua para sempre e sempre. Essa é a consequência eterna para todo aquele que não estiver em uma relação de pacto com Deus por meio de uma única mensagem de salvação. E estou falando do Evangelho, que foca no Messias e Yeshua, Jesus Cristo. Notem o que diz aqui, no versículo 10. Inicia com um mandamento. Diz: vejam, e o faz de forma muito pessoal. Cuidem vocês. E isso significa, mais importa que vocês estejam atentos a isso, estejam conscientes a essa verdade bíblica que Deus deu à humanidade. Diz no versículo 10, cuidem vocês que não desprezem. E essa palavra para desprezar significa dar pouca consideração a algo. Pensar que algo não tem a importância suficiente. A palavra desprezar em português é uma palavra dura e, de fato, tem relação com essa palavra no grego. Então, não desprezem,
Não tratem como algo insignificante. A quem? Diz aqui, vejam bem, estejam conscientes disso, que não desprezem um desses pequenos, porque em verdade lhes digo que seus anjos no céu. E isso é importante, nos ensina uma verdade bíblica. Isso é que os pequenos, e se tomamos baseados no contexto, que estamos falando de crianças pequenas. Diz que as crianças pequenas, seus anjos, quer dizer que eles têm proteção angelical, que Deus designou, ordenou e enviou anjos para assistir, proteger e cuidar das crianças pequenas. Eu, pessoalmente, creio que esses anjos são designados especificamente às crianças individualmente. E esse anjo está com essa criança quando é pequena e segue com ela quando cresce. Há uma maravilhosa declaração aqui ao continuar lendo. Mais uma vez. Cuidem-se bem de não desprezar a qualquer um desses pequenos, porque lhes digo que seus anjos no céu. E temos uma expressão que significa sempre. Essa é a maneira correta como devemos entender isso, em todo momento. E o que ocorre com esses anjos a todo momento? Seguimos lendo. Eles veem o rosto do meu Pai no céu. Muitos de vocês conhecem o que se conhece como Berkat Koharim, que quer dizer a bênção sacerdotal, que lemos no livro de Números, capítulo 6, até o final do capítulo, onde a palavra de Deus diz: o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça brilhar seu rosto sobre ti. Também diz, muitos o traduzem diferente, mas diz que o Senhor levante seu rosto, sua face a ti. E o ponto aqui é muito simples. Quando vemos essa expressão sobre ver o rosto do Senhor, recordem do que falamos. Estamos falando da bênção sacerdotal. Então, quando as Escrituras dizem que sempre veem o rosto do meu Pai nos céus, o que quer dizer é que Deus sempre abençoa a obra desse anjo. O que ele está fazendo, o que esses anjos estão fazendo, com o fim de proteger, cuidar e guiar essas crianças pequenas para dar-lhes segurança. Para quê? Para que o ministério possa ser cumprido, para que eles possam chegar à fé, ou que possam crescer na fé, que possam ser servos valiosos do Deus vivo. Deus abençoa os anjos dessas crianças pequenas para que a vontade de Deus não seja prejudicada pelo inimigo ou por qualquer outra influência no mundo. Agora, vamos ler o versículo 11. O versículo 11 não aparece em todos os manuscritos, mas nos textos receptos. No texto grego que eu utilizo, sim, está. E nos afirma algo. Notem o que o versículo 11 diz. Porque o Filho do Homem veio. Ou seja, entrou nesse mundo, veio. O Filho do Homem veio para salvar aquele que está perdido. E eu faria uma boa análise dessa palavra perdido. De um ponto de vista gramatical, por que digo isso? Porque é muito fora do comum. Está no tempo perfeito. O que isso significa? Nos fala de uma situação ou condição que foi verdade no passado, segue sendo real no presente e continuará assim no futuro. E a menos que algo ocorra, segue sendo real no presente e continuará assim no futuro. E a menos que algo ocorra, esta pessoa estará perdida pela eternidade. Por isso, o que a Escritura nos diz é que por essa razão, Yeshua foi enviado a esse mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. Seguem perdidos e seguirão perdidos a menos que algo mude essa situação. E o que seria isso? Só existe uma mensagem de esperança.
Só existe um elemento que pode te mover de estar perdido a ser encontrado. E essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho do Messias Yeshua, que foca na sua morte na cruz, na sua sepultura, e que no terceiro dia se levantou entre os mortos, significando a vitória. E aqui está o mais importante, a vitória sobre a morte. A morte é sinônimo de pecado. Portanto, pelo ministério do Filho do Homem, e falo do seu Espírito, ao que a Bíblia se refere como Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na tua vida, e você está experimentando a sua unção, sua liderança e seu ministério, você vai descobrir que irá perseverar, irá permanecer e cumprirá os planos de Deus. Avancemos ao seguinte versículo. Leiamos o versículo 12. Agora, ele nos dará um exemplo. E é muito importante que entendamos a cultura, porque se não entendemos a cultura, vamos perder a verdadeira mensagem desse tipo de parábola. Ainda que não é chamada parábola, esse certamente é o exemplo perfeito do que é uma parábola. Leiamos agora o versículo 12. O que vocês pensam? E quer que consideremos algo. Recordem, ele está falando com indivíduos que viviam nessa cultura, nesse tempo. Eles entendiam muitas coisas que tinham sido perdidas em nossa cultura com o passar dos anos. Ele quer que consideremos isso do contexto correto. Mais uma vez, versículo 12. O que vocês pensam? E isso é qualquer homem. Não importa de quem se trata. Não é ninguém em particular. Simplesmente é um ser humano. Se certo homem tivesse 100 ovelhas, e uma delas, preste atenção, essa palavra para estar desviada não implica se desviar, mas algo ou alguém a faz desviar. Por qual razão essa ovelha se desvia? Está na forma passiva, o que significa que algo ou alguém atuou de uma forma que arrastou a essa ovelha, longe do rebanho. Essa palavra, que significa fazer desviar, também se relaciona com ser enganado. Então, esse homem, e possivelmente estamos falando de um pastor, se ele tivesse 100 ovelhas e uma delas é enganada. Vejam agora a segunda parte do versículo 12. Aqui é quando a cultura é tão importante, porque lemos que diz, acaso não deixa as 99 na montanha? Algumas traduções dirão, acaso não deixa as 99 e vai à montanha? Mas isso não é o que diz. Diz que ele deixa as 99 na montanha. Isso é formulado como pergunta, querendo dizer que isso é, obviamente, o que o pastor faria. Mas eu discutiria, com base na cultura, que um pastor não tomaria uma decisão assim. Porque, apesar de que alguém que foi enganado, possivelmente se verá perdido, ficará sozinho, sem o benefício de ter um pastor. Logo, será devorado por algum lobo ou algum animal de quem seria uma presa, e, portanto, seria destruído. Mas aqui está a chave. Quando ele diz, acaso não deixa as 99, a maioria de pastores não faria isso. Então, por que o Messias diz isso? Porque ele é o bom pastor. E o bom pastor é único. A razão pela qual é único, a vemos, por exemplo, no Evangelho de João. Ele não é como os assalariados, porque ele ama as ovelhas, a todas elas. E é esse amor tão forte por cada ovelha individualmente que faz com que ele deixe as 99, que corra esse risco tão enorme para salvar aquela que se perdeu. Quando lemos, conhecendo a cultura, acaso não deixa as 99 na montanha? Provavelmente não, mas o bom pastor fará justo isso. Buscará essa única, e o que diz novamente na forma passiva, que havia sido enganada. Leiamos o versículo 13. E se a encontra,
Em verdade vos digo que ele se alegrará por ela mais do que pelas 99 que não foram enganadas. Por quê? Porque estava tão triste por aquela que havia se perdido. Recordem o contexto. Deus odeia. É uma palavra muito forte, mas adequada. Deus odeia o engano. Odeia a influência imprópria, que faz desviar as pessoas da verdade. Porque quando se desviam da verdade, o que acontecerá? Se encontrarão numa posição muito perigosa. E será só uma questão de tempo para que se encontrem com o inimigo, e o resultado desse encontro será desastroso. Por isso é que quero que repassemos o versículo 11, que diz: o Filho do Homem veio salvar aqueles que se perderam. Ele é o bom pastor, e por aquele que se perdeu, ainda correndo um grande risco, ele irá buscá-la, deixando as demais. Por quê? Devido a esse amor de pacto. Isso é o que as Escrituras nos dizem. Uma vez mais, lemos: em verdade lhes digo que ele se alegra por causa daquela que encontrou, mais do que pelas 99 que não foram enganadas. Assim, passemos ao versículo 14. Assim, não é a vontade do meu Pai, diante do meu Pai no céu. Quero enfatizar isso porque a maioria das traduções não faz isso. Diz adiante, o que significa debaixo do seu domínio, debaixo da sua autoridade. Não é a vontade diante de Deus. E esse versículo contém grandes implicações teológicas. Vemos algo aqui. Esse versículo nos ajuda a entender a visão correta da soberania de Deus. Deus sempre é soberano. Mas a soberania de Deus não significa que ele faz tudo o que quer. Bem, na sua vontade, em última instância, será cumprida. Por quem? Por seu povo de pacto. Mas a vontade de Deus não deseja que ninguém se perca. Aprendemos isso? O Filho do Homem veio a salvar aquele que se havia perdido. Não só alguns dos perdidos, mas a todos. Mas há parâmetros, há regras, leis espirituais que governam isso. E, portanto, leiamos esse texto com cuidado, uma vez mais. Ele se alegra mais por essa que encontrou que pelas 99 que não foram enganadas. Assim, versículo 14, não é a vontade do meu Pai Celestial, diante dele, do seu Pai que está nos céus, que qualquer desses pequeninos pereça, que se perda. E essa palavra, para perecer, significa ser destruído. Agora vem uma outra passagem importante. Inicia falando sobre o perdão. E a razão disso é que agora vamos falar sobre o perdão. Um dos atributos principais de Deus é a misericórdia. Ele é misericordioso. E essa misericórdia produz em você e em mim o perdão. Sem esse perdão não teríamos esperança. Estaríamos eternamente perdidos e passaríamos toda a eternidade no fogo que não tem fim. Mas o que é que Deus faz? Ele nos perdoa e nos ordena que sejamos pessoas que também sabem perdoar. Vejamos agora o versículo 15. Mas, se teu irmão pecar contra ti, ele é culpado. Ele peca contra ti. O que devemos fazer? Nos queixar? Criticar o irmão? Buscar vingança? Não. Isso não é o que a Escritura diz. O Messias não nos tratou dessa forma. E se supõe que sejamos como ele. Portanto, se seu irmão pecar contra ti, vá. Literalmente significa para ir daqui. E isso implica que você deve recorrer essa milha extra, esta milha incômoda. Isso te tira
de onde você naturalmente quer estar, o que é cômodo e fácil para você. Então diz, saia daqui e escuta essa palavra e o repreende. Essa é uma palavra de convicção. Fala com ele de maneira que ele caia debaixo e ouça com cuidado, debaixo da convicção de Deus. Não lhe fale de uma forma que o distancie da vontade de Deus. Fala com ele de maneira que traga verdadeira convicção sobre ele. Então diz, repreenda-o. E isso se deve fazer entre você e ele a sós. Versículo 15, segunda parte. Se ele te escuta, você ganhou seu irmão. Maravilhoso. Versículo 16. Mas se ele não te escuta, pegue uma ou duas pessoas mais. E a implicação é que eles possam ir com você. Para que, e a seguinte palavra significa declaração ou proclamação. Mas sabem o que é interessante? Que essa mesma palavra pode se referir e ser usada para apontar a ponta de uma espada. A ponta de uma espada é certamente algo que intimida. Ter uma espada sendo apontada para você é algo sério. Algumas Bíblias simplesmente dizem que é um testemunho, mas é uma proclamação que aponta diretamente ao problema em questão. Aqui lemos, pegue contigo um ou dois mais, ou seja, a uma ou duas pessoas a mais, para que toda a palavra fique estabelecida sobre a declaração de duas ou três testemunhas. Do que ele está falando aqui? Da verdade. Isso é o que nos interessa. Que haja testemunhas. E nesse caso, eles escutarão o problema. Talvez eles sejam testemunhas ou tenham evidência de primeira mão sobre o assunto. Pode ser que tenham presenciado diretamente, que tenham ouvido a respeito e possam dar uma opinião do que está bem e do que está mal. Mas a chave aqui é essa, que a palavra aqui seja estabelecida. Qual palavra? A palavra da verdade. A palavra que se relaciona com os propósitos e a vontade de Deus. Passemos ao versículo 17. Mas se ele não os escutar, diga a, e logo diz, a igreja ou a congregação. Diga isso à igreja. Mas se tampouco essa pessoa quiser ouvir a igreja, que seja para vocês como... E essa seguinte palavra significa o que muitas Bíblias traduzem como gentil ou pagão. Mas o que significa literalmente é que alguém que não vive em uma relação de pacto com Deus, uma pessoa que comprovou que não tem uma relação correta com o Deus vivo. Então, o tratem como uma pessoa que não tem pacto com Deus. Ou como diz aqui, como um cobrador de impostos. O que isso significa? Alguém que abandonou ao povo de pacto para se unir ao inimigo. Nesse contexto, ao Império Romano. Em verdade lhes digo, versículo 18, que tudo o que vocês ligarem à terra, e essa é uma declaração muito importante que devemos entender corretamente. Tudo o que vocês ligarem à terra, literalmente diz, será feito. E o que será feito? E todas as traduções e comentários que eu conheço não entendem bem. Essa seguinte frase que diz, tendo sido ligado ao céu, notem como traduzir, tendo sido ligado. Está no tempo perfeito. O que isso significa? Algo que ocorreu no passado, está ativo hoje e seguirá vigente no futuro. Notem o que ele diz. Tudo que vocês ligarem à terra será feito. Por quê? Porque já foi ligado aos céus. O que isso quer nos dizer? Isso nos comunica que devemos entrar em acordo com Deus. Ouviu bem isso? Se espera que sejamos pessoas que o que ligamos está sendo ligado à luz da vontade de Deus, os propósitos de Deus, o que a palavra de Deus nos revela. Essa é uma escritura que, com muita frequência,
está desprovida do seu verdadeiro significado. Leiamos de novo: tudo o que ligamos na terra estará feito, tendo sido ligado ao céu. E tudo o que desatarem, liberarem sobre a terra, assim será. Por quê? Porque já foi desatado no céu. Versículo 19. De novo, lhes digo que, se 2 de vocês, e aqui está o ponto importante, entram em acordo sobre a terra. Aqui não diz que entrem em acordo mutuamente. Isso é importante. O que diz, se você presta bastante atenção, de novo digo a vocês, porque aparece o termo de novo aqui. Por que aparece o termo de novo aqui? Por se relacionar ao que acabamos de dizer no versículo anterior sobre atar e desatar. De novo digo que se 2 de vocês entram em acordo sobre a terra, com respeito, e notem a seguinte frase, muitas Bíblias dizem tudo. Se o vemos de forma cuidadosa, se trata, na verdade, de 2 palavras. A frase em grego é pantos para nartos. Pantos significa todos ou cada um. Por isso, muitas Bíblias dizem simplesmente que se 2 ou 3 de vocês entrarem em acordo sobre qualquer coisa, então o Pai Celestial fará que aconteça. Mas isso não é o que diz. Você crê que Deus simplesmente dirá, já que 2 ou 3 de vocês se colocaram em acordo em algo, eu vou obrigar a mim mesmo de cumpri-lo? Muitas vezes vejo crentes ou supostos crentes que entram em acordo porque desejam algo. E certamente não é a vontade de Deus. Devemos usar um pouquinho do que se conhece em hebraico como serro, entendimento, para interpretar isso de maneira apropriada. A palavra aqui, notem o que diz. De novo, lhes digo que se 2 de vocês entram em acordo na terra com respeito a qualquer, e a seguinte palavra é pragmato. O que significa? É a palavra da qual sai o termo pragmático. E algo pragmático é algo que foi inteiramente investigado de acordo com os fatos e a realidade. E, portanto, alguém toma uma decisão ou uma ação de que tal feito, ou o desejo de alguém que seja melhor, se cumpra. E quem é esse alguém? Notem o que a Escritura diz aqui. Se vocês entram em acordo na terra, 2 de vocês, com respeito a qualquer coisa, a tudo que seja pragmático. Se vocês pedem, se o podem, será feito por meu Pai nos céus. Por quê? Iremos aprender na próxima semana, quando retornaremos esse capítulo, porque Deus responderá. E como entender corretamente isso de tudo aquilo que seja pragmático, para que Deus, de acordo com o que Ele considera adequado. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.